Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso grupo de estudos em Carl Gustav Jung. Eu sou o Lex Kozlik. Sou muito feliz aqui, estou muito feliz em ver esse grupo crescendo, em ver muitas pessoas aí querendo descobrir um pouquinho mais da própria alma. Então, pessoal, esse encontro é o encontro número 14, né? Já temos uma playlist longa aí nos nossos encontros. Quem ainda não viu, peço para entrar no nosso canal, curtir os vídeos, compartilhar esse assunto que é tão interessante e tão necessário nesse momento que nós estamos vivendo. Aqui temos uma lista, né, dos encontros anteriores que fica para vocês poderem acompanhar. Não vou sem mais delongas a essa apresentação inicial. Então, queridos, hoje a ideia é a gente continuar falando um pouquinho mais sobre a personalidade heróica, sobre a jornada heróica, mas a gente vai fazer algumas relações com os arquétipos, com os personagens que o protagonista, que o herói, que a heroína encontra no decorrer das batalhas, né? Lembrando para quem está chegando agora, eu tenho trabalhado alguns livros, e esse livro aqui, A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, do Christopher Vogler. Foi um livro assim que eu encontrei em outras andanças minhas do mundo da escrita, do mundo do roteiro, e ele faz uma relação muito interessante com o livro O Poder do Mito, do Joseph Campbell, e vem trazendo muitas questões que podem ser observadas nas jornadas, tanto em histórias mais modernas, em filmes, séries, né, novelas e tudo mais, como também em histórias com estruturas, com histórias míticas mesmo, né? Então são coisas que se repetem e que é um pouquinho disso que a gente vai tratar hoje, voltado para principalmente a questão dos arquétipos, né, dos personagens em si. Então, toda jornada heróica, ela começa e no meio dela, no início até no fim, o protagonista, o herói, a heroína, ele se confronta com outros personagens e ele acaba adquirindo a energia, esses traços desses personagens, né? Carl Jung fala sobre a questão dos arquétipos, que também, né, mostram esses padrões, mostram essas estruturas aí, essas imagens primordiais que dão sentido a esses complexos mentais, né? Então são imagens que são vindas através dos nossos sonhos, ou de fantasias, ou de outras coisas que nos põem em contato com um pouquinho desse mundo interno. Então, no nosso encontro de hoje, a gente vai abordar esses recorrentes personagens, as suas relações, as suas funções dramáticas, as suas funções psicológicas em histórias modernas e míticas. Todas as histórias, sejam modernas, sejam de estruturas mitológicas, elas têm elementos estruturais comuns. Por essa razão é que as histórias têm essa força universal, né, que vai apresentar um verdadeiro mapa de como esse desenrolar aí se dá. É impossível falar sobre esse assunto de estruturas, de padrões, sem olhar para o que Jung nos trouxe em relação aos arquétipos. Então, o que são os arquétipos? Deixei separado aqui no slide para a gente poder conversar. Os arquétipos são imagens primordiais que dão sentido aos complexos mentais e as histórias passadas entre muitas gerações, formando o inconsciente e o imaginário do inconsciente coletivo. Os arquétipos são estruturas inatas, nós já nascemos com elas, imateriais, com que os fenômenos psíquicos tendem a se moldar e servem de matriz para expressão do desenvolvimento da psique. Então, o arquétipo, ela é uma parte herdada da nossa psique. Nós já nascemos com esse arquétipo. Muitas vezes, nós temos a influência de muitos arquétipos, né, em determinadas etapas da vida.
Talvez tenha momentos que a gente nunca vai vivenciar um arquétipo, mas vai vivenciar outro. Pode se identificar mais com um do que mais com o outro, e lembrando que são em fases da vida tudo isso, né? Muitas vezes uma menina que depois vai gostar daquela questão de ser mãe, né? Tem crianças que parece que já nascem com isso, né? Então os arquétipos estão muito latentes. Como também para outros, isso vai ser tanto faz como tanto fez, não vai ter tanto apego nisso, né? Então, lembrando que essa questão do arquétipo é muito importante nesse sentido. O arquétipo tem uma característica principal que é a questão do luminoso e é da autonomia que ele tem também, né? Então, o arquétipo ele é muito mais profundo, ele é muito mais intenso do que o ego, né? Então, o ego dominar um arquétipo é uma tarefa perigosa. É muito importante também a gente, quando a gente vai falar de arquétipo, fazer a distinção entre o que é o arquétipo e o que é a imagem arquetípica. O que é a imagem arquetípica? A imagem arquetípica é a roupa que o arquétipo vai vestir. Nós o conheceremos pelas roupas que eles estarão vestindo, porque o contato direto com ele é um quantum de energia muito forte. Então, eu costumo usar uma parábola que olhar para o arquétipo é a mesma coisa que olhar para o próprio sol, né? A gente pode ficar cego, mas a gente consegue ver os raios, consegue ver a incidência da luz, né? Então, olhar para a questão do arquétipo e da imagem arquetípica, a gente pode, nesse paralelo, nessa figura de linguagem, poder explicar um pouquinho aí de como que funciona essa manifestação da nossa psique, né? Então, os mitos, voltando aqui à questão mitológica, eles são essa encenação arquetípica. E os deuses, por sua vez, né, em tantos mitos, são metáforas de um comportamento arquetípico. Então, quando nós começamos a olhar para os mitos como uma maneira de expressão da nossa psique, do nosso inconsciente, a nossa relação com toda essa história que parece velha, quinquilharia, né? Vai falar de mitologia lá, é tudo tão antigo. Não, nós começamos a viver essa realidade perto, dentro de nós mesmos, né? Então, uma pergunta: quantos arquétipos existem? Né? A gente às vezes vê tanta coisa, escolha o seu arquétipo, ative seu arquétipo, os 12 arquétipos, os não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quantos arquétipos existem? Gente, não tem uma resposta para isso. Pode existir um número qualquer, é infinito. A capacidade de variação do arquétipo é infinita, né? Então a gente não pode dizer, é os 12 arquétipos, né? Os arcanos, enfim, né? É muito mais, porque a variação dela é infinita. Como eu já falei, todos nós trazemos todos esses arquétipos dentro de nós. Alguns são ativados em determinado momento da vida, por algumas circunstâncias, um mais, outros menos. Talvez alguns nunca vão ser ativados, né? Mas nós carregamos todas essas possibilidades. Uma pergunta bem interessante aqui que eu já deixei no nosso roteiro é como nós podemos descobrir qual arquétipo nós estamos manifestando. A resposta é muito simples. Quando a gente fica fascinado por alguma coisa, seja para o bem, seja para o mal, quando a gente se sente obsessivo por alguma coisa, né? Então, o arquétipo ele tem esse caráter um tanto compulsivo, né? E atrás da compulsão, atrás da obsessão, sempre terá um arquétipo, mesmo que ele não seja reconhecido e muito menos conhecido, né? Então, os mitos vão trazer essas encenações, né? Vão mostrar, vão nos
facilitar esse contato com esses arquétipos. Como eu já mostrei aqui, o livro do Vogler, onde eu vou basear praticamente todo o encontro, tem algumas outras frases e tal, mas é o livro essencial desse encontro aqui. Ele é um guia, principalmente para escritores, para estudiosos da arte da narrativa, né? E o nosso objetivo aqui, que estamos também falando de narrativa, porque o processo de individuação é uma longa saga, é uma longa jornada, né? Então, a relação que o autor faz é esse paralelo entre o mito e o cotidiano, né? Então, a gente vai trabalhar esse ponto aqui. Lembrando que os arquétipos vão trazer grandes chaves para esse labirinto da vida, para esse mundo da narrativa. Sim, deixa eu passar um slide. Aqui uma rápida revisão do nosso último encontro, que a gente falou sobre a jornada heróica, né? Isso é proposto pelo Campbell, daí o Vogler acaba trazendo, mais principalmente voltado para a técnica de roteiro, que a gente viu no último encontro, uma recapitulação muito rápida. As 12 etapas da jornada, né? Então, primeiro os heróis são apresentados no mundo comum, onde tudo se segue cotidianamente até que alguma coisa acontece, onde o protagonista recebe um chamado para a aventura. Primeiro ele fica relutante, recusa, mas depois, num encontro com o mentor, ele pode ser encorajado a seguir essa jornada. E aí, então, fazer uma travessia e entrar num mundo especial onde vai acontecer muita coisa. Testes, provas, aliados, inimigos. E à medida que isso vai crescendo, lembrando que isso não é uma receita de bolo, pode começar para depois pula. Enfim, gente, quando a gente está falando principalmente de roteiro, tudo isso é só um grande mapa, mas a divisão interna ela pode ser diferente. Às vezes o mentor vai aparecer em outra etapa, né? Então, lembrando que não é uma regra determinada. Depois, na aproximação da caverna oculta, cruza-se o segundo limiar, onde o protagonista enfrenta a provação, ganha recompensa e é perseguido no caminho de volta ao mundo comum, né? Já é hora de voltar para casa, para então cruzar o terceiro limiar e experimentar uma ressurreição, que pode ser uma ressurreição psicológica, como a gente falou no último encontro. Chega então o momento do retorno com o elixir, ou a bênção, ou o tesouro, ou o conhecimento que ele conquistou. Lembrando que essa jornada não é vivida apenas uma vez, nós vivemos infinitas jornadas em todos os momentos da nossa vida. Para o encontro de hoje, a ideia é que a gente fale de alguns personagens que nós podemos encontrar nesse caminho. Lembrando, gostou do assunto? Vê o vídeo anterior, porque lá tem a explicação completa. Como personagens recorrentes, o que nós temos? Assim como que entramos no mundo dos contos de fadas e dos mitos, observamos que há tipos recorrentes de personagens e relações. E o Vogler traz isso de uma forma muito didática, apresentando os seguintes pontos: os heróis, ou as heroínas, ou os protagonistas, né? Que partem em busca de alguma coisa, recebe um chamado, recebe enfim, algo que o coração toca e ele sabe que ele tem que fazer uma mudança na vida dele. Temos os antagonistas, que são os adversários do protagonista, né? Que vão impedir ele de conquistar o que ele deseja, mas vão forjar ele da melhor forma possível. Os mentores, que são os velhos sábios ou as velhas sábias, que vão dar certo conhecimento, que vão preparar o herói, que vão forjar esse herói. Depois nós temos os guardiões do limiar, os arautos, os viajantes camaleões, a sombra, os aliados e os pícaros. Hoje a gente vai falar sobre 3, que é sobre os heróis, as heroínas, né, o protagonista, os antagonistas e os mentores.
quis fazer com essa divisão até para a gente poder refletir. E esse é um dos convites que eu faço para quem está participando ao vivo aqui no Zoom. Lembrando para quem está chegando agora que a primeira parte é uma parte onde eu apresento o tema, né? Essa parte fica gravada e vai para o YouTube. E a segunda parte do nosso encontro no Zoom é a participação de vocês. E aí, a ideia, essa parte não vai para o YouTube, fica só entre nós aqui para que nós possamos, de maneira mais livre, mais leve e tranquila, poder expor também dúvidas, indagações, hesitações, trazer relatos da nossa vida pessoal. Tá? Então, essa segunda parte aqui no Zoom, a gente fará assim que eu terminar a explanação. Então, hoje vamos falar sobre esses pontos aqui e eu quero que vocês anotem as coisas que mais chamarem a atenção de vocês, ok? Para depois a gente poder discutir, para depois também vocês poderem refletir sobre esses assuntos. Lembrando, o último objetivo que eu tenho aqui é trazer conhecimento técnico, teórico, para vocês ficarem decorando. O objetivo é vocês entenderem e serem tocados, ver que parte do que a gente está conversando aqui toca, que parte que faz sentido para você, porque é isso que é o objetivo da gente entender e integrar um pouco desse inconsciente, desse mundo interno, desse mundo interior que nos habita e clama para ser olhado. Vamos para frente. Então, o herói e aqui a heroína também. Quem são esses personagens? Então, vou ler aqui para vocês uma explicação que o próprio Vogler aqui nos apresenta, né? Tem todas as citações aqui do texto que eu usei, né? Quando eu estou falando são os meus comentários, são coisas minhas, mas quando tem aqui é do autor. Então, o arquétipo do herói representa a busca pela identidade e totalidade do ego, no processo de nos tornarmos seres humanos completos e integrados. O que é essa integração, né? A gente já vem falando vários momentos. É a integração dos conteúdos que são inconscientes para a consciência. Né? Então, lembrando que a gente também já comentou, a consciência vai poder olhar para esses conteúdos e assimilá-los, né? Então, é a consciência assimilando esse inconsciente. Os heróis enfrentam guardiões, monstros e ajudantes internos. Ou, na caso dos filmes, né, que aqui também é uma nossa relação, pode ser externos. Mas na busca por explorar a nossa mente, encontramos professores, guias, deuses, demônios também, é claro, colegas, serviçais, bodes expiatórios, mestres, sedutores, traidores e aliados, como aspectos de nossa personalidade. Todos os vilões, pícaros, amantes, amigos e inimigos do herói ou da heroína podem ser encontrados dentro de nós mesmos. Gente, isso não é um livro de psicologia, né? Mas olha só. Dessa forma, a tarefa psicológica que enfrentamos é a de integrar essas partes em uma personalidade completa e equilibrada. Um longo período, né? Mas vamos lá. O ego do herói, que pensa estar separado de todas as suas partes, deve incorporá-las e tornar-se único. Então, só com essas frases aqui a gente poderia refletir muita coisa, né? Mas o que fica mesmo assim, que eu acho interessante a gente poder pautar, até depois nos nossos comentários, o ego do herói, que pensa estar separado de todas as suas partes, de todos aqueles personagens ali, deve incorporá-los, incorporar o conhecimento, incorporar a energia deles para se tornar único, né? Então, vamos seguir aqui que temos alguns detalhes aqui dos tipos de heróis. Então, se a gente puder classificar aqui a questão dos tipos de heróis, o que nós temos?
nós temos os heróis voluntários a contragosto, os anti-heróis, os heróis gregários, os heróis solitários, os heróis catalisadores. O herói voluntário, aqui começando pelo primeiro, é aquelas pessoas ativas, entusiasmadas, que se comprometem com os objetivos, se comprometem com a aventura. Eles não têm dúvida de nada. Eles sempre avançam com muita bravura. Podem lembrar pessoas, talvez que vocês viveram, que vocês conhecem, que têm essas características, personagens de filmes ou de mitos, né? O objetivo aqui não é ficar citando esses exemplos, mas é que vocês encontrem dentro da história pessoal de cada um como esses arquétipos se manifestam. Depois, como tipo de herói, aqui também a gente tem o herói a contragosto, que é aquele que tem dúvida, que é aquele que é mais passivo, que precisa de motivação, que precisa de alguém empurrando ele ali, precisa sempre de uma força externa para poder empurrar ele e levar ele a seguir adiante. Depois nós temos o anti-herói. Vou compartilhar com vocês aqui o que o próprio autor fala, que ele fala o seguinte: esse é um termo que designa, né, o protagonista que não possui virtudes que são comumente atribuídas aos heróis. Os anti-heróis, eles não são inerentemente maus ou perversos, né? Mas às vezes eles praticam alguns atos que são um pouco moralmente aí questionados, né? Então, o anti-herói, ele é diferente do vilão. Ele tem uma aprovação, assim, sabe? Aquele carisma que aquele anti-herói tem no filme, que por mais que ele faça algumas coisas erradas, ali tem um carisma. Então, o anti-herói se desenvolve nesse sentido também. Então, às vezes, que a gente é tão acostumado com a justiça, tá? E ele tem alguns meios, digamos, mais ilícitos ali, a malandragem, por exemplo, né? Uma ferramenta bem típica aí do anti-herói. Depois, nós temos os heróis gregários. Esses daí também são muito conhecidos. Eles são voltados a um grupo, a uma tribo, né, a um clã, assim, a uma família. E a sua jornada, ela começa com a separação desse grupo. Aí esse herói, ele pode se aventurar numa aventura aí mais solitária e vai se distanciar do grupo. Mas, no geral, aí no final da história, ele volta para reintegrar esse grupo, né? Então, nós temos muitos exemplos, né? No Moisés e o povo do deserto, né? Tantos outros heróis gregários aí que nós podemos apresentar como exemplo nesse ponto. Depois, nós temos os heróis solitários. Ele até entra um pouquinho em contraste com o gregário, né? Mas essa história, ela começa um pouquinho diferente. O herói solitário, ele já começa apartado da sociedade. A solidão é um estado natural dele. E na jornada ele vai poder, então, entrar em algum grupo, né? Adentrar a um grupo. E depois esse herói aí, ele é afastado, né? É o típico eremita, que se afasta da sociedade. Depois nós temos os heróis catalisadores, que eles são aqueles heróis em que eles sofrem muitas mudanças, sim, e eles são grandes auxiliadores a provocar mudanças nos outros, né? Principalmente mudanças internas que vai gerar o crescimento. Então, o herói catalisador é esse aqui, né? Então, os arquétipos, como eu falei, gente, aqui são nuances.
Não é que se é voluntário tem que ser só voluntário, se é solitário tem que ser só solitário. São nuances, mas que estabelecem aí uma maneira do personagem poder caminhar na própria história, né? Então, a familiaridade com esses arquétipos, de entender os diferentes tipos de heróis também, né, aqui apresentado pelo Vogler, nos confere um entendimento maior, principalmente porque a gente está olhando essa ótica, né? Ela está sendo vista baseada numa sabedoria ancestral, a sabedoria dos mitos e dos arquétipos. Ok? Vou passar aqui o próximo. Também temos os antagonistas. Segundo Vogler, aqui ele diz, são os adversários do protagonista. Ou seja, aqueles que vão criar ou alimentar o conflito, dificultando a vida do protagonista. É o antagonista que faz a trama andar. E a partir do antagonista que se impõem as dificuldades e o protagonista, o herói, a heroína, é impelido a agir. Gente, o antagonista é uma das coisas principais, tanto num livro, tanto numa história, quanto no nosso processo, no nosso caminho aí de autodescobrimento, né, no caminho de individuação. É o antagonista que vai nos mostrar o quanto somos fortes, o quanto podemos lutar, o quanto podemos bancar as nossas decisões. É com esse antagonista que nós podemos lutar e então crescer. Da mesma forma que existem os diferentes tipos de herói, também existem os diferentes tipos de antagonista. Temos o antagonista maligno, que é principalmente o vilão, né? Aquele que é mais movido pela malícia interna, pelo desejo de controle, que é majoritariamente aí negativo. Temos o aliado antagonista, que é o aliado do protagonista, que em algum momento o trai e toma decisões ruins, que pode ser o principal oponente. Lembre de histórias ou de momentos que vocês viveram que vocês puderam se defrontar com o antagonista e ver aí, segundo essa breve aí explanação, que tipo de antagonista foi esse. Temos também as figuras de autoridade, né? Às vezes um abuso de autoridade que impede o personagem aí de seguir adiante. Temos forças da natureza, que podem também criar desafios, conflitos em relação ao herói. E para mim, assim, um dos grandes pontos, principalmente nessa questão psicológica, um dos tipos de antagonista é o autossabotador, onde o protagonista é o seu próprio adversário. E eu acho que é um dos mais comuns, principalmente numa abordagem e numa visão mais psicológica. Porque nós estamos em conflito o tempo todo com nós mesmos, né? Então eu deixei uma frase aqui, nem toda história requer um vilão, mas sem dúvida, toda boa história precisa de um bom antagonista. Gente, como eu falei, é o antagonista que faz a história andar. Se não tiver antagonista, vai ficar no marasmo da vida. Se não tiver luta, se não tiver provação, se não tiver batalha, não sai do lugar. A gente só sai do lugar quando alguma coisa acontece. Né? Quando a água bate, você precisa ir, ou quando uma coisa externa acontece. Mas a gente tem que parar de querer fugir dos nossos antagonistas. A gente pode enfrentar eles sim, e não é enfrentar porque você é melhor ou porque você sabe, não, é enfrentar porque este é o destino de todo herói. Lembrando que não é uma jornada só, são múltiplas as jornadas, né? O maior antagonista ou inimigo do ser humano é a sua própria percepção, sua ignorância,
frente a determinado assunto e seu próprio ego. Como somos ignorantes, como somos preconceituosos por sermos ignorantes, por não conhecermos, e no ignorante de ignorar mesmo, né? Nesse sentido real da palavra. Então, vamos olhar aí para essas áreas que às vezes não são tão olhadas, né? Então, como diferentes tipos de antagonistas, temos esses aqui. Lembrando que eu passo depois no final esse PDF para quem faz parte do grupo de WhatsApp, aí vocês também têm esse material aí para vocês. E aqui, nosso terceiro ponto, o mentor, né? Então a gente já viu aqui a jornada do herói, agora vai falar um pouquinho sobre o mentor em si. Então o mentor é, em geral, um personagem positivo que vai treinar o herói. Ele já conhece o caminho das pedras, né? Porque ele já passou por isso, e aí digamos que ele tem alguns mapas que vai poder auxiliar o herói ou a heroína na sua jornada, né? Então, os mentores, como eu falei, eles podem aparecer no primeiro ato, talvez possam aparecer no segundo, no terceiro, não tem regra. E principalmente as nossas histórias têm menos ainda, né? Então, o objetivo do mentor, que poder que esse mentor tem? Ele tem esse objetivo, esse poder, posso dizer bem assim, de entusiasmar o herói. E no sentido da própria palavra, né? Entusiasmo, ele vem do grego, que é entheos, né? Que significa ser inspirado por um Deus. Então, olha só, né? O objetivo aí, a grande função que o mentor, de entender que esse Deus que nos habita dentro de nós, que mora dentro de nós, pode nos inspirar, né? Então, o mentor, ele tem essa grande missão aqui, né? Como função psicológica, os mentores, eles podem representar, sim, o contato com o próprio self, com esse Deus dentro de nós, né? Com essa personalidade que está conectada a todas as coisas. Mas aí tem um grande porém, que muitas pessoas, elas olham para o mentor, reconhecem que, né, tem um contato com o seu próprio interior, mas ficam coladas na projeção de achar que o mentor é que vai fazer o serviço por elas. Ou de achar que, eu vivo a minha espiritualidade batendo palma para o mentor. Eu vivo a minha espiritualidade fazendo, enfim, infinitas coisas para demonstrar o meu amor para o mentor. E vive a própria espiritualidade projetada no mentor. Não consegue desenvolver a própria espiritualidade. Acha lindo a pessoa falar de coisas, né, da alma e tal, acha lindo, chora, bate palma, mas ela não faz nada. Por quê? Porque ela está projetada no mentor. Então é um ponto bem interessante de olhar para quebrar um pouco essa questão, né, desse Deus que é muitas vezes colocado e encarado na figura do mentor, né? Então é muito importante a gente poder isso. O mentor também, ele vai ter uma relação mais íntima com uma imagem paterna ou com uma imagem materna. E o grande ponto do mentor é ensinar o herói, treinar o herói, capacitar o herói, né? Então, os mentores podem promover, podem instigar esse herói a buscar o conhecimento, a viver as suas próprias aventuras, e eles nunca vão dar de mão bejadas as coisas, né? Ele vai motivar o herói ou a heroína a superar a si mesmo, a superar o medo das coisas, e aí sim ele pode dar alguns presentes, dar algum conhecimento, né? Proporcionar, enfim,
coisas que vão ajudar o herói a seguir a jornada dele. Lembrando que o mentor não vai fazer pelo herói o que ele tem que fazer por ele mesmo. Então, né, hora de a gente poder colocar despertadores aí na nossa vida e na nossa jornada. Como tipos de mentores, nós temos os seguintes mentores. O mentor sombrio, que é aquele mentor que, ao invés de inspirar, de motivar, de empurrar o herói para que ele siga em diante, ele se torna um obstáculo. Aquela pedra no caminho, aquela pessoa que está ali, que você odeia, que está no teu caminho ali, que não sai, mas que você precisa, através dela, entender qual é a realidade psicológica que você precisa entender naquele momento para que esta pessoa seja ultrapassada e você possa, então, atingir o próximo estágio de desenvolvimento. Porque senão, pode sair essa pessoa e vem outra que vai ser a mesma coisa. Que vai ser a mesma coisa, que vai ser a mesma coisa, porque você ainda não aprendeu a história, porque nós não aprendemos o que deveríamos aprender com aquela pessoa e aquela pessoa volta em outra circunstância, seja com, né, a mesma pessoa, ou seja outra, enfim. Então, o mentor sombrio é uma bênção na nossa vida. É um presente, porque ele nos possibilita de nós nos entendermos. Então, vamos dar uma salva de palmas para os mentores sombrios que estão no nosso caminho, porque são eles que nos possibilitam esse crescimento. Depois temos os mentores em crise, que é aquele mentor que precisa se recompor muitas vezes, que já está cansado, né? Mas que vai se erguer e honrar a tarefa que ele teve de ajudar o herói. Né? Então, o mentor pode estar vivendo, esse mentor em crise, né? Está vivendo uma crise de fé, algo nesse sentido, né? Um momento aí não tão bom. Então, o mentor em crise também existe, né? Não é só porque é perfeito, é mentor que tem que ser perfeito. Os mentores contínuos, que são úteis para designar missões e colocar histórias em movimento, né? No caso do roteiro. O mentor contínuo, eu digo também, podemos olhar dessa forma, é ele que irá sempre instigar, que vai movimentar, que vai fazer essa roda rodar e a história seguir adiante, né? Depois temos os mentores múltiplos, porque um herói ele pode ser treinado em diferentes habilidades. E eu acho que isso é muito importante, assim. Quando a gente fala, o mentor, né, o encontro com o mentor, imagina uma pessoa só. Gente, não, é um número, os mentores da tua vida podem ser um número de habilidades que você quer desenvolver. Eu tenho mentor dentro da área da psicologia, eu tenho mentor dentro da área de estratégia digital, eu tenho mentor na área da própria saúde. Então, assim, que coisas você quer desenvolver em você? Vá atrás de um mentor. Veja alguém que já seguiu esse caminho, porque vai facilitar muito para você, porque o conhecimento que ele tem agregado, ele vai poder facilitar esse conhecimento e esse conhecimento vai ser muito mais aplicado dia a dia por alguém que já viveu, como eu falei, que já fez o caminho das pedras e que pode nos auxiliar nesse processo. Então, não é um mentor só que nós temos, nós podemos ter vários, dependendo dos pontos aí, né, como eu falei, que nós queremos desenvolver na nossa vida. Temos também os mentores cômicos, que aqueles são que dão aqueles conselhos que parecem mais que viraram um desastre, né? A história, tipo, despenca lá, mas que no final tudo fica bem. Então, mentores aí cômicos também são um tipo de mentor. Temos o tempo como mentor, né? Que quando a gente fala do tempo, a gente só imagina a velha sábia, o velho sábio, o monge, o eremita, a pessoa lá distante. Não, gente, a gente pode aprender com uma criança.
Não é o tempo apenas cronológico que faz alguém sábio. Tem pessoas velhas que não têm sabedoria nenhuma, que não têm vivência de coisas do mundo interno nenhuma. Então não é porque ficou velha que ficou sábia que vai virar mentor. Não, se você não desenvolveu, se você não fez a tua jornada, não é só porque os anos passaram que você vai poder ser mentor de alguém, né? É necessário fazer o próprio caminho. Agora, o mentor como iniciador sexual. Aí um grande tema, né? E um assunto até um pouco pesado aqui para a gente poder falar, mas vamos lá. É um mentor que tem uma sombra aí bem forte, principalmente porque a gente está numa seara aí, né, muito íntima, que é a questão do amor, da sexualidade mesmo, e esse mentor pode então conduzir uma pessoa, né, a aí uma estrada um pouco perigosa na questão do amor obsessivo e do sexo manipulador. Então, às vezes podem ser, né, pessoas voltadas mais para a questão da sedução, ou um ladrão de inocência, né, que é muito comum, mas que ensinam lições de uma forma um tanto pesada e um tanto dura, né? Mas que abrem também o entendimento para um novo momento da vida, uma nova percepção da vida. Então, o mentor como iniciador sexual é uma realidade também quando a gente está falando aqui né, nesses tipos de mentores. Depois nós temos o mentor como um xamã, né, que assim como os heróis, né, então a gente está falando de mitologia, é incrível poder olhar para os xamãs, para todo esse conhecimento ancestral que a mitologia carrega, né? Temos grandes autores aí que olham para isso, assim, eu sou fascinado, gosto muito desse assunto, porque os xamãs são verdadeiros, né? São quem traz a cura, né? A cura da floresta, a cura da tribo. Nesse sentido, os xamãs também guiam as pessoas que da sua tribo, do seu clã e também pessoas que os procuram em viagens para outros mundos, né? O mundo interno, o mundo da percepção, o mundo dos sonhos, o mundo da visão, e que também podem trazer a cura, né? Então, quem teve experiência, né, nesse sentido, assim, nesse ponto com o xamã, pode contar, sem dúvida, assim, que é um grande momento e, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que é tão antiga, mas que é tão presente e tão real, né, num momento também como esse que nós estamos vivendo agora. E também, aí, acho que um dos mentores mais discutidos aí dentro da psicologia analítica, né, também, que é o mentor interno, que é quando o personagem não precisa mais de um guia, de um mentor, pois já internalizou o arquétipo. E esta figura vive dentro dele como um código de comportamento interno. Gente, tomem nota disso daqui, porque isso, assim, é incrível. Quando, mentor interno, né? Quando o personagem não precisa mais de um mentor ou guia, pois já internalizou o arquétipo. E esta figura vive dentro dele como um código de comportamento interno, né? Então aí a gente vê o Jung e o Philemon, os personagens internos, né? Mas assim, esse principal que foi quem conduziu ele, né, em todas as suas jornadas interiores, enfim, né? É um momento aí de descobrir isso também dentro de nós, né? Então eu deixei por último aqui porque certamente não é uma coisa que se conquista do dia para a noite, né? Principalmente quando a gente olha para um processo de análise, para um processo de autoconhecimento, é uma coisa muito, né, que vem com
depois de a gente passar por muitas coisas que a gente pode contemplar um pouquinho do nosso interno e saber que em nós existe uma força que fala mesmo, né? Isso que a psicologia analítica propõe propagar também. Depois, queridos, nós temos para falar mais, sem dúvida, eu preferi dividir esse encontro aqui para a gente poder comentar sobre esses pontos que nós vimos até agora, mas no próximo encontro a gente vai falar dos Guardiões do Limiar, que são, assim, personagens incríveis durante o processo, durante a nossa caminhada nesse mundo interior. Os arautos, também vamos falar no próximo encontro, suas funções dramáticas, as suas funções psicológicas. O camaleão também, que tem essa natureza de mudança, vamos falar no nosso próximo encontro. A sombra, que já falamos muito também aqui, mas que também a gente vai falar numa questão, na abordagem mais aí das narrativas, né, do processo como num todo, e também os aliados, as pessoas com quem nós podemos confiar, são os verdadeiros amigos que se mostram no decorrer da jornada, da mesma forma que os inimigos são revelados, enfim, de infinitas maneiras que essa história pode se expressar. E depois também temos os pícaros, que a gente vai conversar mais para frente aí no nosso próximo encontro. Então, para fechar aqui esse encontro e a gente passar para a parte das perguntas, questionamentos, indagações, reflexões, uma frase aqui do Jung, até essa foto veio para mim esses dias na lembrança do Facebook, era uma foto que eu tinha feito na rua, e era, né, um pai, uma criança ali, imagino, e aí infinitos bonecos, ursos e brinquedos ali. E aí, na época ainda eu tinha colocado essa frase do Jung ali, e eu acho que ela vem muito, casa muito com esse ponto que nós estamos falando agora. Aprendi no mistério tratar como pessoas e seriamente aqueles livres errantes desconhecidos que habitavam o mundo interior, pois eles são reais porque atuam. Então, nada mais, nada menos que Jung aqui nos falando. Eles não precisam assumir aspectos físicos, materiais. Eles são reais, sim, porque eles atuam. A gente está falando do mundo das ideias, do mundo da nossa psique, né? E uma anatomia da psique que não tem lugares definidos de quem mora aqui. Se cerrar o cérebro, vai encontrar um arquétipo lá dentro. Não é bem assim, né? Mas é uma grande alusão aí a todo esse processo psicológico. E também uma outra frase: não fique satisfeito com as histórias antigas, coisas que têm acontecido com os outros. Viva o seu próprio mito. Então, vamos aí, o grande convite é a gente descobrir quais os mitos nos habitam, quais os arquétipos têm regido a nossa vida, a nossa história como num todo, porque só assim a gente vai poder conhecer um pouquinho mais de nós mesmos, de como esse inconsciente opera através de nós, né? A gente está falando tão rápido aqui, né? Mas tem muita informação que vem de outros encontros que possibilita uma conversa um pouquinho mais profunda, né? Então, quem está chegando agora e ainda está, meu Deus, o que está acontecendo? Volta lá no começo, assim, e começa a acompanhar isso né, mais seguido aí, que vai poder entender cada vez mais do que a gente está conversando aqui, tá bom? Queridos, deixa eu só passar aqui as nossas referências bibliográficas, né? Continuando desde o último encontro. Então, o livro do Vogler, do Campbell, tem mais um livro aqui que eu já mostrei no encontro anterior, que é o Processo de Individuação. Não, esse daqui é do Homem e Seus Símbolos. Esse daqui que eu falei, A Jornada dos Heróis. E a verdadeira jornada do herói no caminho da individuação, tá bom? Então, essas são as referências.
E deixa eu pensar aqui o próximo. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link para todos, né, toda a nossa playlist com os encontros anteriores. E também, se você que está assistindo no YouTube não faz parte do grupo de WhatsApp, clica no link aqui na descrição do vídeo, preenche o formulário e vem participar conosco sempre na primeira sexta-feira do mês, às 21 horas. Eu me despeço por aqui de quem assiste só no YouTube, né? Lembrando que quem assiste ao vivo no Zoom tem a participação, tem esse segundo momento aqui em que pode participar, comentar e refletir sobre esse processo. Então, para quem acompanha só no YouTube, eu me despeço por aqui e até mais.